Salve, salve galera, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa terceira aula, que a gente falou de tipos de dados e variáveis na primeira parte. Continuaremos esse assunto de variáveis e tipos de dados nessa segunda parte, aprofundando um pouco mais outros conceitos, e eu vou estar corrigindo algumas coisas que eu deixei passar nessa primeira aula e no exercício de operadores aritméticos que eu deixei passar também, que eu vou estar corrigindo nessa aula daqui. Avisos. Se possível, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário também, deixa um like no vídeo para estar ajudando aqui no meu trabalho aqui com essas aulas aqui de programação com C#. Então vamos lá. No nosso quarto exercício de operadores aritméticos, eu comentei com vocês ali sobre uma divisão inteira e uma divisão com ponto flutuante, uma divisão com vírgula, uma divisão de número quebrado, né? E eu tinha colocado dois exemplos ali. Eu tinha feito uma divisão de 45%, que era 45 sobre 100, né? E eu dei dois exemplos que falavam 45 sobre 100, 45 sobre 100 de forma normal, né? E 45 sobre 100.0. Qual que é a diferença entre esses dois modos de escrever essa divisão aí? Por padrão, o C# reconhece uma divisão inteira como resultado de um número inteiro. Então ele vai dar como resultado 45 sobre 100 como zero. Mas, na verdade, na matemática, 45 sobre 100 é 45. O resultado é 0.45. Esse é o resultado dessa divisão. Só que como o C# ele entende uma divisão inteira como um número inteiro, ele vai ignorar esse 45 aí, esse ponto 45, e vai dar o resultado apenas como zero. Tá aqui o texto pra gente exemplificar o que eu acabei de falar. Dá uma pausa no vídeo, dá uma lida, né? E tá aqui o resultado aqui da nossa divisão. Console.writeLine 45 sobre 100, ele vai dar o resultado como zero. Console.writeLine 45 sobre 100.0, ele vai mostrar como saída o 0.45. Então, tá aqui um pequeno erro que eu cometi naquele quarto exercício de operadores aritméticos, e eu tô corrigindo ele agora aqui. O outro erro que eu cometi agora, que foi na questão da nossa primeira parte da nossa terceira aula, que eu falei de camel case, é o seguinte: camel case é a maneira de escrever a variável em C#, não só em C#, mas como em outras linguagens de programação. Como que funciona o camel case? Vamos supor que eu tenho uma variável com duas palavras. A primeira palavra começa com uma letra minúscula e a segunda palavra começa com uma letra maiúscula. Esse é o camel case. É como se fosse as costas de um camelo. Vai ter aquela onda onde a primeira onda é minúscula e as demais ondas são maiúsculas, são maiores, né? A primeira onda é pequena e as segundas são maiores que as outras. Então, é como se fosse um camelo, né? É como se nesse nome, por exemplo, string, nome e sobrenome. O nome começa minúscula e o sobrenome começa com a primeira letra maiúscula. É a maneira de escrever a variável. E tem o Pascal Case. Como que funciona? O Pascal Case, ele é meio que a primeira letra é maiúscula e a segunda letra do segundo nome também é maiúscula. Não, a primeira letra do segundo nome, ela é maiúscula. Então é como se fosse, para escrever uma classe em C#, que eu vou estar aprofundando futuramente depois, ela começa com maiúscula, com a primeira letra em maiúscula. E as demais letras também são maiúsculas, para escrita de uma classe em C#. Então a camel case começa com o nome minúsculo e o segundo nome é maiúsculo, e a Pascal case você faz com o primeiro nome com a primeira letra maiúscula e o segundo nome também com letra maiúscula, também em C#, tá bom?
E também temos o case sensitive, que seria sensível ao caso. Como assim? Ele difere palavras minúsculas de maiúsculas. A string nome minúscula aqui e a string nome maiúscula aqui são variáveis diferentes, são strings diferentes. Por mais que sejam parecidas aqui, as duas strings também tenham um nome, tanto na forma minúscula como na forma maiúscula, elas são variáveis diferentes, não são as mesmas variáveis. Show? E também tem um caso que eu não comentei, que vale a pena comentar aqui, que são operadores de atribuição. O operador de atribuição, no caso. Ele atribui um valor a uma variável. A variável idade recebe o valor 20, ou seja, o valor 20 é atribuído àquela variável idade. É como se eu pegasse o valor 20 e jogasse dentro da variável idade. Entendeu? É basicamente isso. E agora a gente tem a interpolação de strings, que foi um assunto que eu não aprofundei direito na primeira parte da aula lá, da terceira aula. Eu não aprofundei porque aqui eu escrevi de uma maneira diferente do que eu mostrei para vocês no editor de código. Aqui a gente tem a string nome Carlos e a idade de Carlos, que é 37. E aqui a gente tem uma outra variável string que está acoplando todo aquele conteúdo, tanto a string quanto as variáveis separadas aqui dentro das chaves. E eu não coloquei isso no editor de texto. Lá na hora, lá, foi um erro que eu cometi, que eu não coloquei como estava aqui no slide. Então, fiquem de olho nisso daqui. Lá naquela outra aula lá, eu não fiz isso. Então, eu tô só dando um parênteses aqui que eu cometi esse erro na primeira aula. Então, eu queria deixar bem claro isso. Na parte prática eu vou estar colocando isso aqui direitinho como está no slide, tá bom? Para que ninguém fique sem um conteúdo mais aprofundado aqui. Eu queria só corrigir esse erro. Eu não aprofundei direito, eu fui muito afoito naquela aula lá, eu fui muito rápido por conta de tempo e tudo mais, mas aqui eu estou aprofundando e corrigindo o erro que eu cometi naquela primeira aula lá. Naquela primeira aula não, naquela primeira parte da terceira aula no caso. Aí tá a saída do texto. Meu nome é Carlos, eu tenho 37 anos. Vai ter a mesma saída como a escrita que tá aqui, como a escrita daquela aula lá. Tá bom? Agora a gente vai pro conteúdo da aula mesmo, que a gente vamos falar de constantes aqui. Uma constante é um valor que você não pode mudar. É um valor imutável. Tá bom? É como se fosse... Vamos supor que todo ano a gente tem aquele alistamento militar para jovens que estão fazendo 18 anos naquele ano específico. Isso é um requisito que não muda. A gente tem esse requisito aí como padrão no Brasil. Todo jovem que vai se alistar, tem que ter no mínimo 18 anos. Então isso é uma constante que não muda, que não altera, como está aqui no texto aqui. José precisa se alistar e no exército militar, porém ele não se lembra a idade mínima necessária para o alistamento. A única informação que ele tem é que é uma constante que não importa o quanto tempo passe, esse requisito de idade mínima nunca muda. Aí está aqui a representação em código, string é o nome aqui, José, é uma constante de tipo inteiro, idade mínima é o nome da variável e eu atribuí o valor 18 a ela. Entendeu? Aí tá aqui o console.writeline, o nome, precisa ter uma idade mínima entre chaves aqui para se alistar, tá bom? Testa esse código, roda no seu editor aí, porque ele vai dar um resultado exatamente como eu falei aqui, naquela questão do nome do Carlos e idade 37. Praticamente a mesmíssima coisa. Agora a gente tem aqui os tipos de dados que eu não comentei na primeira aula porque não ia dar por conta do tempo, mas aqui temos o long, que seria para número inteiro com uma quantidade de caracteres muito grande, de dígitos muito grande, né? Tem o short, que
que seria para números inteiros com curto alcance, com uma quantidade menor de números, entendeu? Temos o unshort, que seria para números pequenos sem o sinal. No C# tem essa diferença de números com sinal e sem sinal. A gente pode colocar unshort, que seria sem sinal, tá? E o int, que seria para números inteiros sem sinal. Unlong, números inteiros sem sinal e muito grande, seria aquela variação daquela primeira parte lá, ó, o long, só que não tem sinal ali no caso. O byte, que é para números inteiros e pequenos, de 0 a 255, tá? S-byte, que seria para números inteiros pequenos com sinal ali, de 128 a 127. Tem esse intervalo aí. Agora, vamos tratar de conversões explícitas e implícitas. A implícita, quando a gente quer converter um valor do tipo menor para um tipo maior, como por exemplo de int para double, sem a perda de dados. O que seria essa perda de dados? Notem que o tipo inteiro aqui, ele é 42. E vamos mudar para o tipo double. O tipo double, ele tem valores a mais que o tipo inteiro. Então, quando eu quero converter de um para outro, não vai ter perda de dados. Por quê? Porque o 42 tem apenas 2 dígitos aqui. E o double, que é o número decimal aqui, ele tem 3 dígitos. Ou seja, eu vou estar adicionando um dígito a mais e não perdendo um dígito. Essa seria a conversão implícita. Já a conversão explícita, eu estaria fazendo o contrário. O double, ele tem 3 dígitos e o inteiro tem apenas um único dígito. Então, na hora de fazer a conversão, eu vou estar perdendo esse ponto 7. E no final, quando aparecer essa variável, ela vai ter apenas o número 65 ali. E vou estar perdendo aquele valor 7. Entendeu? Vou estar fazendo uma perda de um valor na memória específico. Não é muito recomendável você utilizar essa conversão explícita agora, tá? Essa é mais para o futuro, que eu vou estar abordando isso aqui com mais calma, mas a gente utiliza muito mais a conversão implícita do que explícita nesses momentos iniciais aqui de aprendizado da linguagem C#. E eu vou estar entrando mais a fundo, mais profundo com essa questão de conversões numa próxima aula, num próximo momento. E no mais é isso aqui. A nossa aula foi praticamente isso aqui. Deu para aprofundar. Eu vou estar fazendo uma parte prática dessa aula aqui, de tudo que a gente já viu, mas eu queria aprofundar uns assuntos que eu não aprofundei na aula anterior, coisas que eu errei na aula de exercício, foi naquele quarto exercício, e coisas que eu errei naquela terceira aula, na parte 1, que eu queria estar corrigindo aqui. Então, assim, vai ter a parte agora prática de exercícios, que a gente vai estar fazendo tudo que foi passado na parte 1 e na parte 2 com mais calma, entendeu? Lá foi uma aula muito apressada, eu corri muito com o conteúdo, embolei um pouco de prática com teoria ali na hora, mas eu não queria jogar aquele trabalho fora, então eu acabei meio que deixando aquela aula e corrigindo os erros da aula anterior. Oi pessoal, só um pequeno aviso aqui importante. Sobre essa tabela aqui, eu esqueci de mencionar e até de colocar na última aula ali, naquela primeira parte, que essa tabela, existem 2 pontos a serem considerados que eu não comentei, tá? Que é sobre o float ali, a variável temperatura, que o 36.5 termina com F no final para a declaração de variável tipo float, e o double, e o decimal, a variável preco, o número 199.99m, para declarar essas variáveis, tem que ter o F no final do valor e o M no final do valor da variável decimal, tá? Senão não funciona. Isso foi uma coisa que eu não comentei nos vídeos das aulas da parte 1 e 2 dessa aula 3, que eu tô comentando agora, deixei por fora, tá? Eu vou estar colocando aí no vídeo aí, para vocês ficarem atentos a isso. Foi uma coisa que eu não comentei em nenhum dos vídeos, foi sobre essas 2 formas de declaração de variáveis, que eu só queria deixar esse disclaimer aí, tá bom? Então, continue com a aula aí, valeu!
Então, no mais é isso, tá? Aqui em minhas redes sociais, para quem quiser ter um contato mais comigo, meu LinkedIn, o Instagram do canal, o meu Instagram pessoal, o meu e-mail para estar um contato aqui profissional, tá bom? E no mais é isso. No mais, essa aula aqui fica por aqui. Foi corrigido os pontos que foram errados na aula anterior. E a gente fica por aqui. Nos vemos numa próxima aula. Eu vou estar aprofundando a parte prática agora, nessa terceira parte, dessa terceira aula agora. E no mais é isso. Um grande abraço a todos e valeu!